Está no ar mais um Capital Humano. Ser arquiteto é o cabo dos trabalhos. Foi um desabafo feito por Cisa Vieira numa sessão pública recentemente. A construção foi um dos setores mais afetados pela crise, perderam-se mais de 20 mil empregos, embora se comece a registar alguma recuperação. Profissões como engenheiros civis e arquitetos ainda enfrentam graves problemas de desemprego, o que está a levar a uma onda massiva de imigração. Que oportunidades de emprego podem ter as dezenas de diplomados em arquitetura que saem todos os anos das faculdades? Em cima da mesa está ainda a proposta de alteração do quadro legal da profissão de arquiteto. Para nos falar destes temas, hoje no Capital Humano temos o arquiteto José António Lopes, da Ad Quadratum. Vamos começar então por esta proposta de alteração do quadro legal, que de alguma forma vem limitar as competências da profissão de arquiteto e que também acaba por limitar também a empregabilidade, não é? Ou limitar as competências. Sim. Antes de mais, a forma que neste momento está em discussão já resulta de algum contraditório. Pensamos nós, arquitetos, que ela já assume algum retrocesso em relação à Lei 31/2009, que, enfim, regulava as competências dos arquitetos e de outros profissionais para exercer o projeto e, enfim, a condução das obras. De facto, a proposta que neste momento está em apreciação e em votação veio, apesar de tudo, e quando eu digo apesar de tudo, é apesar de um grande movimento popular que reuniu mais de 18 mil assinaturas, não só de arquitetos, mas enfim, da comunidade civil em geral, pelo direito à arquitetura, e por força desse movimento, a proposta veio a assegurar que a competência para realizar projetos de arquitetura é dos arquitetos. Não fosse este movimento e este expediente, provavelmente teríamos um retorno de mais de 30 anos e voltaríamos a práticas que, não sendo culturalmente admissíveis, também não são o que é o modo de fazer de uma Europa que nós integramos. Sr. Arquiteto, foi formado numa das melhores escolas da Europa, não é? A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Neste momento é uma escola que já teve os chamados prémios Nobel da Arquitetura e que está, de alguma forma, a marcar uma linha em termos europeus e até em termos mundiais e que está a atrair estudantes de todo o mundo. É verdade, é verdade. A prática que se desenvolve há muitos anos, desde a fundação e enfim, do mote que o professor Carlos Ramos deixou, é uma prática de muita qualidade e de muita responsabilidade. De facto, a escola, modéstia à parte, acho que forma muito bem. Escusado será dizer que o reconhecimento só peca por ser tardio, porque pessoas como o professor Álvaro Cisa Vieira ou como o professor Souto Moura, eu permito aqui os trato por professores não só por grau académico, mas porque de facto são professores da minha escola e dos quais eu também tive o privilégio de assistir a aulas, mas queria dizer, pessoas como esses dois arquitetos são só a ponta de um iceberg, de facto, de uma prática profissional que é muito responsável e é muito qualificada. E depois temos a cidade do Porto, que tem vindo a ser eleita sucessivamente o melhor destino da Europa para turismo. Verdade, Houve ali uma revolução, que também passa para a arquitetura, naturalmente. Naturalmente, a arquitetura. Na cidade, que é um exemplo que se calhar outras cidades poderiam seguir, até em Portugal. Sim, é preciso ter, digamos, código genético para se poder seguir essa prática. E o Porto tem, de facto, um fundo, eu não diria uma cinza, porque é um ativo, é vivo, não é? Mas o Porto é, de facto, uma referência, não só em termos patrimoniais, como em termos culturais, como em termos, obviamente, de um modo de receber e de acolher o visitante que é de facto, tido por o melhor da Europa e o melhor destino turístico. De facto, a lógica turística digamos, é um instrumento notável de rentabilização de um ativo urbano que no Porto está a ser muito bem conduzida pelo Executivo Municipal, a quem felicito, mas já o disse publicamente. Podemos já então começar a falar no turismo. Temos esta elevada taxa de desemprego na área da arquitetura, muitos arquitetos cada vez mais irem lá para fora, porque não têm aqui oportunidades de emprego. O turismo e a rentabilização turística das cidades pode ser uma das formas de aumentar a empregabilidade e de criar postos de trabalho nesta área.
Sim, levanta aí duas questões. Uma é da fuga de, digamos, de pessoas formadas, de cérebros, de competências. Enfim, de facto, o Estado português investe, e no caso, como disse muito bem, a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto investe muito na formação dos seus arquitetos, e de facto o mercado não tem nem a dinâmica, nem a capacidade, não propriamente do ponto de vista da escala ou da dimensão, porque aí pode ser questionável, mas muitas vezes, numa ótica cultural, não tem a dimensão cultural para ver no arquiteto um ativo, um valor e um técnico competente. Não é, enfim, um acessório, não é algo que pode ser dispensável, não é um luxo, poderíamos dizer, quase com algum tom digamos, cómico, é um bem essencial. Portanto, essa questão da fuga de colegas para o estrangeiro é uma condição do nosso mercado de trabalho, mas também é, ao mesmo tempo, um reconhecimento da competência dos arquitetos portugueses, que com muita facilidade encontram lugar nos gabinetes, nos grandes gabinetes no exterior, onde desde o tempo de formação até já fizeram alguns estágios, por exemplo, ao abrigo do programa Erasmus, mas o que é um facto é que depois profissionalmente têm que procurar outros recursos, outros ambientes. Falava-me também do turismo, não é? Como uma forma de... O turismo, de facto, e podíamos aqui só fazer uma breve referência ao Acordo de Parceria Portugal 2020, o turismo é uma ferramenta pela qual se pode valorizar e rentabilizar muitos dos nossos ativos patrimoniais e culturais. Pronto, o regulamento específico está aí, foi publicado a 27 de fevereiro e releva algumas medidas sobre as quais nós podemos, de facto, ter um pouco mais de atenção. A arquitetura e os arquitetos têm um papel essencial aqui, não só na produção de projeto, mas também, dada a valências que têm na sua formação, numa lógica de visão territorial. Seja um território mais ou menos urbano, as cidades, digamos assim, seja um território rural, ou se é que ainda há territórios rurais, seja um território rural e natural. A visão territorial, a visão de planeamento, a visão da urbanística é uma visão essencial ao reconhecimento de valor e, portanto, de atratividade e, em consequência, do turismo também. Ou seja, neste quadro de financiamento do 2020 estão previstas verbas consideráveis para a requalificação também das cidades e Portugal poderia beneficiar disso, não é? E irá com certeza. Eu julgo que os municípios que não estão atentos têm que passar a estar. Muito do trabalho já está a ser desenvolvido, mesmo ainda que não se saibam exatamente quais são as verbas, mesmo que ainda não se saiba exatamente quais são as datas dos avisos de abertura para concursos específicos para as medidas já estão definidas. E os objetivos gerais sempre estiveram desde o acordo de parceria. Portanto, o que há a fazer neste momento é realmente aproveitar as oportunidades. Eu julgo que as medidas que estão previstas, nomeadamente em alguns POs regionais, que ainda enfatizam a política de cidades, são muito interessantes para as autarquias, não só numa ótica da sua visibilidade, atratividade e da execução do seu programa eleitoral, digamos assim, de cada um dos autarcas, mas também numa ótica de desenvolvimento da atividade económica local, seja pela fixação de atividades que não migram, seja pela atração de população, fixação de população e dinâmica económica interna, criação de mais emprego, de melhor emprego e, sobretudo, que é uma tónica importante do acordo de parceria, combater a exclusão, combater, a marginalização de franjas da população que tem que participar não só numa ótica de sociedade, mas, obviamente, numa ótica económica. Uma das questões que nós vamos enfrentar em 2050, 40% da população portuguesa irá ser população idosa. Isso tem implicações em termos do espaço muito grandes. Muito grandes mesmo. Isso vai obrigar a requalificar uma série de edifícios, não é? Que não estão preparados para enfrentar esta população idosa que como a esperança média de vida tem vindo a aumentar cada vez mais, portanto, tem outras dificuldades acrescidas em termos de mobilidade Isso também era uma área em que era importante começar a fazer alguma coisa.
É porque a certa altura não começamos a falar da população idosa como fosse algo, como se seja algo exterior a nós. Rapidamente nós temos que nos incluir, nós que Lá estamos vamos aqui a chegar. falar. Exatamente, lá chegaremos. Portanto, com uma percentagem de 40% acima dos 60 anos e provavelmente de 30% acima dos 80, enfim, é uma quantidade muito grande de cidadãos que precisam e têm o direito ao usufruto não só dos serviços urbanos, como dos espaços e dos edifícios. De facto, existe uma prática em Portugal que é, por simplesmente, fazer de conta que não é um problema isto, ou que não é uma realidade. Eu não lhe chamaria um problema, é uma realidade. Enfim, todas as iniciativas legislativas que têm vindo a acontecer, ou são de alguma forma, enfim, prevaricadas pelo próprio Estado, que é o primeiro se não a ignorar, a pura e simplesmente não atender às exigências que promove para os particulares. Eu dou-lhe um exemplo, grande parte dos edifícios públicos detidos pelo Estado são edifícios inacessíveis. Ou seja, são edifícios que, não, diremos, um cidadão em cadeira de rodas não pode entrar, mas não é só. É um pai com uma criança ou alguém que transporta um carrinho de bebê, ou um idoso, que é o exemplo que deu e muito bem, está muitas vezes, se não vedado, muito limitado o uso ou o usufruto do espaço público, do edifício público. E essa é uma forma de exclusão grave. Uma forma de exclusão e se retornarmos à lógica económica, é uma redução substancial do mercado que aquele serviço ou que aquele edifício pode servir, digamos. Nomeadamente na área do turismo, porque fala-se muito agora no turismo sénior, não é? Nós estamos a fala-se cada vez mais. Fala-se do turismo sénior numa ótica de saúde também. E na ótica de saúde, exatamente. Já há, de facto, na lógica dos charters e dos voos low cost, já há uma série de destinos turísticos vendidos obviamente com a viagem, numa ótica de turismo de saúde, não só numa ótica de turismo de saúde para efeito de férias e, de alguma forma, a pessoa reabilitar o seu estado de saúde, mas também numa ótica muito pontual de cirurgias. Nomeadamente tenho algum conhecimento nesta área, que começa a ser prática a haver determinados destinos que são vendidos com a cirurgia incluída e depois, obviamente, as pessoas aproveitam o enquadramento territorial que temos, que é excelente, seja de praia, seja de cidade. Ou seja, pode-se dizer que há algum otimismo, ou pode-se ter algum optimismo em termos das oportunidades de emprego na área da arquitetura. A arquitetura continua a ser um dos cursos mais procurados e tem das médias mais elevadas, sempre está nos primeiros 10 lugares. Portanto, acha que se tivesse de falar com uma pessoa que está a pensar em arquitetura, tire, porque as oportunidades vão voltar? Eu acho que o curso de arquitetura, como disse há bocadinho, tem um grau tem uma competência muito alargada numa série de valências. De facto, a arquitetura não é só fazer projeto e há, de facto, penso eu que há um leque muito grande de atividades que os arquitetos desempenham com mérito e com competência própria. Portanto, mais não seja, tirar o curso de arquitetura é, de facto, uma formação pessoal muito relevante. Muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Turismo, reabilitação, adaptação de edifícios a pessoas com necessidades especiais ou idosos, que em 2050 vão representar quase 40% da população portuguesa, são algumas das alternativas profissionais para os arquitetos, numa altura em que o setor da construção continua em crise. Algumas pistas deixadas aqui pelo arquiteto José António Lopes, da AD Quadratum. Já sabe, pode encontrar todas as oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego do Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, ou economia de sucesso.